Olá, graça e paz. Que alegria poder estar aqui com você estudando sobre as bem-aventuranças. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os limpos de coração. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que significa ser limpo de coração? Eu, quando comecei a estudar sobre essa bem-aventurança, a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é de que os limpos de coração, eles são limpos pela palavra, né? A palavra de Deus é aquilo que nos limpa diariamente. Junto também com o trabalho do Espírito Santo, né? De convencimento, de exposição daquilo que precisa ser mudado e de convencimento de que nós precisamos nos arrepender daquilo. E aí nós confessamos e conclamamos o sangue de Jesus para nos purificar. Nós já somos purificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, mas nós fazemos isso para que não haja nenhum tipo de brecha deixada para trás no mundo espiritual. Nós precisamos ter essa vigilância constante, essa intencionalidade, ser intencional de dizer, eu preciso, Espírito Santo, da tua ajuda, dessa revelação diária, das coisas que existem em mim, que podem ser melhoradas, ou que precisam ser totalmente mudadas. Nós precisamos contar com a ajuda da palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos contar com a palavra das pessoas. E aí nós não tiramos um tempo para a gente ouvir aquilo que a palavra está dizendo para você quando você lê. A palavra de Deus, eu tenho alguns versículos aqui que eu separei. A palavra de Deus diz assim, olha que coisa mais linda. Salmos 119 e 130. A exposição das tuas palavras, dá luz e dá entendimento aos simples. Então, quando às vezes a gente está em momentos de confusão, parece que tem aquela nuvem, né? Que você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Eu faço o quê? Eu começo, eu termino, eu abro, eu fecho, o que eu faço? A tua palavra é aquela que dá luz e dá entendimento. Então, o fato de nós lermos a palavra de Deus é algo importantíssimo. Ela é como um purificador, como o fogo purifica o ouro. Eu até coloquei um cordão aqui, né, para usar para vocês essa imagem, né? Eu quero que vocês tenham essa imagem dentro de vocês, de que o ouro, para chegar a ser um ouro de 24 quilates, um ouro bom, ele precisa ser purificado. O ouro é misturado com outras substâncias. E quando ele entra em contato com o fogo ele mostra aquelas coisas ruins, né, aquelas impurezas. E logo elas aparecem em contato com o fogo. E o ourives sabe que aquilo ali é impureza. E aquilo precisa ser retirado. Então esse fogo que é colocado no ouro para o purificar seria a palavra de Deus, quando exposta diante de nós, ao nosso coração, aos nossos ouvidos. Ela vem e ela nos mostra onde estão as impurezas. Olha só, tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia exatamente por isso. Que quando leem, começam a lembrar de coisas, começam a ser confrontados com a palavra, porque o objetivo de Deus não é nos deixar como nós estamos hoje. Nosso objetivo é de crescer em excelência e expansão. O reino de Deus é um reino em constante movimento e expansão. E assim, esse reino está dentro de nós. E nós precisamos estar crescendo, expandindo em amor, expandindo em perdão, expandindo em conhecimento, expandindo em atos de misericórdia com as pessoas. É tudo isso que o Sermão do Monte nos ensina, nos mostra. Então, como purificará uma pessoa o seu coração? Sozinha é impossível. Você pode ir para uma montanha e virar um monge. Eu vou ali me purificar, fazer uns mantras. Tem pessoas que acham que isso traz purificação. Isso apenas, ela dá para você aquele período, né? Para que você acha que você está livre de todos os ataques do mundo moderno e que você está ali puro em contato com Deus. A verdadeira mudança, ela acontece quando você está exposto às intempéries dessa vida, às dificuldades dessa vida, e ainda assim você consegue ter uma vida de amor com o Pai e viver uma vida de amor com as pessoas. É aí que você mostra que realmente o Espírito Santo está operando em você e através de você. Porque se você diz para mim, é impossível viver essa vida, significa que você crê, a sua fé está no poder da carne, no poder da sua alma de dominar você. Então a palavra de Deus, ela vem e ela traz luz, ela expõe pra gente, né? A Bíblia diz que um homem, como que, olhando, né, ao ler a palavra, como diante de um espelho, onde lê aquilo ali, e ele se vê ali refletido, e ele fala, uau, isso é pra mim. E ao descobrir que a mudança precisa acontecer, que aquela área foi exposta pelo Espírito Santo de Deus. Sabe aquelas canetas iluminadoras? O Espírito Santo vem e ilumina aquilo naquela área na sua vida. Ele não vai trazer tudo de uma vez. Então por isso que você precisa constantemente se expor à palavra de Deus. Porque essa exposição constante vai lentamente expondo o seu coração a uma coisa, outra coisa, outra coisa. E você começa esse processo de transformação, de renovação de mente. Ele mostra aquela necessidade de você, aqui você precisa renovar sua mente, porque isso aqui não está batendo com as verdades no mundo espiritual.
Aí você fala, ok, Deus, então eu preciso renovar minha mente. Você cancela aquela mentira, se é um pecado, você se arrepende e você começa a declarar aquilo que o Pai acredita, aquilo que o Pai, que o reino fala sobre você, quem você é. Você precisa entender quem você é no reino de Deus. A sua identidade precisa estar firme, para que você saiba que você tem acesso ao Pai. E você tem acesso à voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela tem poder, ela é viva, ela opera, ela está em constante movimento dentro de você, mexendo em coisas. Se você olhar um rio, meu avô, já falecido, hoje está com o Senhor, meu avô materno, ele dizia assim, quem anda cedo, bebe água limpa. Então ele acordava bem cedo quando ele queria fazer as coisas dele, os agendamentos que ele tinha para fazer, ele acordava bem cedo e queria ser o primeiro. Porque quando você vai no rio, as pessoas que bebiam água do rio, quando o rio tá lá bem cedinho, ninguém mexeu no rio, ninguém entrou, a areia que estava ali naquele meio daquele rio desceu. E quando você olha para aquela água, a água tá cristalina, a água tá pura. E aí você pode beber, não é? Mas com o Espírito Santo de Deus, o trabalho dele é o oposto. Ele é aquele que entra na água, mexe, sacode e mostra, olha, aqui tem impureza. Ele traz as impurezas à tona. E quando aquelas impurezas aparecem, não é para você se culpar, não é para você se envergonhar. Porque o papel do diabo é trazer para você aquele remorso. Poxa, eu fiz isso. E você fica presa na dor. O papel do Espírito Santo é te confrontar, dizer, não, você é melhor do que isso, meu filho, minha filha. E quando você vê essa verdade do Espírito Santo falando isso pra você quer mudar. Que você não é miserável, que você não é uma pessoa que ama as coisas desse mundo, você ama Deus. E você, dentro de você foi chamado para algo maior. Você é representante de um reino. E esse reino, ele está ativo, ele está em movimento. E para que você esteja caminhando na velocidade desse reino, você precisa deixar que essas impurezas sejam queimadas, sejam tiradas de dentro de você. Então, para você ver ao Pai, para você ver a Deus, Jesus disse que bem-aventurados, felizes são aqueles que são limpos de coração, que se deixam ser limpos pela palavra de Deus, purificados, confrontados pela palavra de Deus. Às vezes nós queremos que as pessoas tragam pra gente verdades e falem assim, você tem que mudar nisso, tem que mudar nisso. Eu tenho muito cuidado de falar isso para as pessoas. Ao menos que o Espírito Santo mova. Porque às vezes existem crentes já de anos que você até já tentou falar alguma coisa, você já falou, e a pessoa não quer ouvir. E não é o seu papel de convencê-la. O papel que você tem é de orar, de testemunhar, de ser o representante de Jesus onde você quer que esteja. Mas a mudança das pessoas não está nas suas mãos, não depende de você. Você é ali um canal de Deus. Se o Espírito Santo mandar você falar, você fala. Se o Espírito Santo mandar você exorta em amor. Mas o papel de transformação, só mesmo o Espírito Santo pode fazer. Então exponha ao seu coração a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é operante. Tem um versículo lindo que diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Salmos 18:30. Que coisa mais linda, não é? Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Áreas da nossa vida que nós estamos vivendo em cadeias precisam ser expostas à verdade da palavra de Deus. A verdade de quem você é em Deus. Para que você não venha achar que você não é nada, que você, eu faço isso porque eu sou assim mesmo. Não. Você é mais, você pode ir mais longe em Deus. Deus te chamou com um propósito, com uma missão, e um projeto lindo de vida. E você precisa expor o seu coração e trabalhar junto com a beleza do Espírito Santo, aquela voz linda que nos convence, que nos confronta e convence de todo pecado, para que essa palavra ela tenha efeito em você e ela traga aquela mudança, aquela limpeza. Jesus falou assim, vocês já são limpos pela palavra que eu falo. Jesus falou isso para os discípulos. Que coisa linda, o poder de fogo purificador, né? Assim como o fogo purifica o ouro. A palavra de Deus faz isso com a gente. E um poder de água, de lavar a sujeira, lavar a impureza. Você pega alguma coisa suja, né? Hoje em dia no YouTube tem aqueles vídeos que eles, por exemplo, meu filho pequeno, ele vê aqueles desenhos que as pessoas pegam, por exemplo, um carrinho e tá cheio de lama. Aí vem alguém com uma mangueira e vai lavando, no final tá limpinho. O ser humano gosta de assistir isso porque Deus colocou dentro de nós esse desejo de sermos limpos, de sermos tornados novos, de sermos restaurados. E isso faz bem, Você precisa trabalhar com o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa séria para você. O Espírito Santo não terminou o que ele tem para fazer na sua vida. Não importa que estação que você esteja vivendo hoje, por mais maravilhosa que ela seja, ele não terminou aí. E por mais terrível que tenha sido essa estação que você passou ou tem passado, ele está só começando a obra que ele tem com você. Porque Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. Os filhos de Deus não são filhos que andam, sem fazer nada, ociosamente, mas são filhos com um propósito, com uma visão, com meta, com um alvo. Você tem alguma meta, algum alvo? Não? Então você precisa se aproximar ao Espírito Santo de Deus. E ele vai revelar para você tudo aquilo, toda a beleza que o Pai tem, que ele quer realizar na sua vida e através de você também.
Então, que linda é a purificação da palavra de Deus, da voz do Espírito Santo. Esse trabalho precisa existir dentro de nós. E você precisa trocar o seu celular na sua mão pela Bíblia aberta mais vezes. A não ser que seu celular tenha uma Bíblia, né, virtual. Mas eu te aconselho a ter uma Bíblia também, física, como a minha aqui, toda riscadinha, toda, tá vendo? Sublinhadinha. Aquela Bíblia velhinha de estudo. É importantíssimo você saber manusear, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Ah, tem um versículo lindo que fala isso. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que coisa linda. Deixa a palavra de Deus entrar em você e te confrontar. Você está lendo, você fala, Espírito, revela Jesus aqui para mim. Eu quero ser como Jesus. Esse é o nosso alvo de vida. E você olha assim, você fala assim, oh, meu Deus, isso aqui tá me lembrando alguma coisa. Você para. Você não tem que ficar lendo. Você vai até Jesus pular ali para você das Escrituras. Você para ali, você tira um minutinho e fala assim, uau, Jesus, aqui você está falando comigo. Preciso dar atenção a isso. Você sublinha, você risca, você anota no caderninho. Eu tenho aqui um caderninho que eu queria mostrar para vocês, que eu amo escrever nele. Eu coloco as datas, às vezes escrevo em português, às vezes escrevo em inglês. Como eu ouço de Deus, se eu ouço alguma revelação, alguma palavra em inglês, eu escrevo em inglês. Então, como eu ouço, eu escrevo. E tá tudo assim, ó, quando eu me mudei, as palavras proféticas, são coisas tão pessoais que Deus usou para falar comigo de uma maneira tão linda. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo, a usar o tempo que você tem ali de estudo na palavra, para que essa palavra venha como água viva, limpar você, confrontar você. Às vezes nós não somos limpos porque nós só queremos ouvir da palavra que Deus fala a outras pessoas. Eu fui a uma igreja há pouco tempo atrás, num congresso de mulheres, e ali eles disseram assim, teve uma palavra linda que a pastora falou, a pastora Glauca Aragão falou assim, Deus não te chamou apenas para viver dos poços que outras pessoas cavaram. Então aquele pastor cavou aquele poço com Deus. Aquele professor cavou o poço dele com Deus. E daquele poço ele dá de beber a você. Você assiste, você ouve e você bebe da água daquele poço. Agora Deus tem um poço para construir dentro de você e com você. Esse poço precisa ser construído por experiências, por leitura da palavra de Deus, por um tempo na presença. Ah, mas eu não tenho esse tempo todo. Você não precisa desse tempo todo. Se você der para ele 3 minutos por dia, meu Deus. Se você disser que você não tem 3 minutos para poder concentrar só em Deus, sem nenhuma distração, nem que seja antes de dormir, ou 3 minutinhos quando você está sentado na cama, antes de você acordar, e você dedicar aquele tempinho só para falar com ele, eu te amo, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia. Bom dia, Espírito Santo. Você tem um caderninho, escrever alguma coisa ali, ou pegar um versículo, deixar ali na cabeceira da sua cama. Escreva um versículo, deixa ali na cabeceira, você pega e você declara essa semana, eu vou declarar esse versículo a semana inteira. E todos os dias você declara aquele versículo sobre você, sobre a sua família. De qualquer maneira que você se expõe à palavra, não importa a maneira. O importante é que a palavra de Deus entre em você e você olhando para ela seja transformado. Então os limpos de coração vão ver a Deus. As pessoas que têm experiências com Deus são as pessoas que se deixaram ser expostas à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Ter encontro com Deus em igreja, depender do seu pastor, isso aí acontece ao longo da sua vida, claro, mas a sua dependência maior tem que ser do seu tempo com Deus. Você precisa cavar o seu próprio poço com o Senhor. Você está disposta a fazer isso? Você está disposta? Ele quer, ele está pronto. Ele só depende da gente, quer dizer sim, para ele se revelar. Então que, em nome de Jesus, essa limpeza da palavra de Deus, que a água da palavra de Deus venha lavar meu coração e o seu todos os dias. Isso é como se fosse um mandamento para você. Você precisa se expor, senão não há crescimento. Não há crescimento fora da leitura da palavra de Deus e a exposição do nosso coração a essa palavra. E o trabalho vivo, ativo, operante do Espírito Santo, falando, convencendo de todo o pecado, de toda a mudança, todo o crescimento. Ele vai falar, você é maior, você criou, você nasceu para mais, você é maior do que essa doença, você é maior, você está acima, porque estamos assentados com Cristo em lugares celestiais hoje, bem acima dos principados, potestades, enfermidade. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo outro nome. E tudo isso você pode viver isso. Você pode viver isso. E você deve viver isso, expondo o seu coração à palavra todos os dias e conversando com a linda pessoa do Espírito Santo. Eu te convido a fazer isso, o seu pão diário, todos os dias, que você possa ter esse tempo de encontro com Deus por alguns minutos. Isso tem que ser sagrado na minha vida e na sua vida. Porque isso é vital, isso é vida, isso é respirar para nós. Sem a palavra de Deus, sem a voz do Espírito Santo, nós nunca poderemos ser como nosso Jesus. Ok? Que essa palavra caia num terreno fértil do seu coração e dê muito fruto. Deus te abençoe em nome de Jesus.